hoje nós vamos estudar sobre o SUS. Dentro do SUS, nós vamos estudar a Lei 8.080. Essa Lei 8.080 é muito conhecida e é uma das que mais caem no concurso. Quem aqui for estudar para concurso um dia tem que saber essa lei decorada, porque é o que mais cai em concurso, a Lei 8.080. Nós vamos verificar, estudar direitinho o que cai nela. E nela está incluso quem? O SUS, que nós também vamos estudar. Então, vamos lá. Para poder estudar sobre a Lei 8.080 e para poder estudar sobre o SUS, nós precisamos saber o que é OMS. Organização Mundial de Saúde. Então, se vocês perguntarem lá, o que é OMS, gente? Organização Mundial de Saúde. O que significa isso? É o conceito ampliado de saúde, que foi uma das solicitações da saúde para um conceito, de ausência de doenças, para agregar fatores determinantes e condicionantes. Ou seja, fatores que cuidam de alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Então, quem cuida de tudo isso é a Organização Mundial de Saúde. Se você precisa ir num parquinho, no meio ambiente, se você precisa ter uma renda da saúde, se você precisa ter uma atividade física, um lazer, um transporte, quem proporciona isso é a Organização Mundial de Saúde. Esse conceito também é conhecido como conceito social, conceito subjetivo e qualidade de vida. Então, quem cuida da nossa qualidade de vida, para que nós possamos ter uma vida saudável, que nós possamos ir a um posto de saúde, procurar um atendimento médico, ter um lazer com a nossa família, tudo isso quem cuida é a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de vocês. E, gente, alguém falou que está falhando bastante. Vocês estão me ouvindo direito? Os demais alunos estão falhando ou está saindo a voz normal? Eu estou ouvindo direito. Pode ser sua internet, meu amor. Gente, quem tiver com a internet ruim, o sinal, às vezes fica falhando, entendeu? Porque a minha aqui tá normal. Inclusive, estou até gravando a aula. Qualquer coisa, aumenta aí o som, sai e entra de novo que vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. O que é SUS? Alguém aqui sabe o que é o SUS? O que significa essa sigla? Quem sabe? Sistema Único de Saúde. Muito bem. Então, o SUS é o Sistema Único de Saúde. O que mais? Quem sabe o que significa o Sistema Único de Saúde? Quem mais sabe alguma coisa do SUS? Quem pode falar aí? Uma frase que lembra o SUS. Vou ver aqui e chamar o nome de alguém. Ana Clara, Ana Iris, Anderson, Gabriel, Hilary, João Pedro, Mike, Olívio, Márcia, Priscila. O que é o SUS para vocês? Ela é execução, de ações. Execução assim, de ações. De ações da saúde, dentro do meio para ajudar assim, o cidadão, Muito bem, um conjunto Mas de... Tá certo. De ação. Tá, o SUS é o Sistema Único Sistema Único de Saúde, é um conjunto de ações para ajudar o cidadão. O que mais? Quem lembra mais alguma coisa? Ninguém lembra mais nada, então vamos lá. Ninguém sabe nada do SUS, então vamos lá. Vou explicar tudo direitinho, no final da aula eu vou perguntar de cada um. Agora vocês vão saber tudo, que ninguém sabe ainda. Então, o que é o SUS? O SUS significa a sigla, que nem vocês falaram, Sistema Único de Saúde. Então, isso é o que significa essa sigla.
Sistema Único de Saúde Pública do Brasil. Então, o SUS é do Brasil. Da Bolívia não tem o SUS, não é o SUS. Então, esse Sistema Único de Saúde só é dentro do Brasil. O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988. Não esqueçam essa data jamais, porque cai tanto na minha prova, em prova de concurso, em provas que vocês forem fazer para trabalhar na instituição privada, sempre vai cair sobre o SUS. E a primeira pergunta que sempre vai ter é quando que foi criado o SUS? Em 1988. Então, não esqueçam, o SUS foi criado em 1988. Antes de 1988, professora, não tinha o SUS? Não existia o SUS, não tinha isso. Então, ele foi criado em 1988 e a lei que fala sobre o SUS, que ampara o SUS, que defende, que fala sobre os princípios, que define o que você tem direito, é a Lei 8.080/90. Então, essa Lei 8.080 é aquela que fala sobre o quê? Sobre o SUS. Então, o que vocês devem saber? Que o SUS é um Sistema Único de Saúde, que ele foi criado pela Constituição Federal em 1988 e ele é amparado pela Lei 8.080/90. Ou seja, essa lei define como o quê? O que essa lei fala, professora? Essa lei é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, o que isso significa? Que essa lei, né, esse programa foi criado para ter o quê? Ações de saúde, tanto pública quanto federal, estadual e municipal. Lembra o que a gente estudou ontem? Que a saúde é dividida em 3 níveis. Quem lembra isso? Nível federal, estadual e municipal. Então, esses 3 níveis da saúde servem para o SUS, porque ele vai tanto servir para quem vai no atendimento público, tanto quanto federal, estadual e municipal. Tudo vai ter o SUS. O SUS também, gente, é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, como eu acabei de falar, né? Então, são serviços que você vai encontrar tanto na rede federal, na rede estadual e na rede municipal. Todas essas instituições vai ter o quê? O Sistema Único de Saúde, o SUS. E elas também estão incluídas todas as ações, procedimentos que você vai buscar, atendimento, tudo isso vai ter incluso o SUS. Então, ele tem o controle de qualidade, pesquisa, produção, medicamentos, inclusive quem vai precisar tomar sangue, hemoderivados, equipamentos da saúde. Tudo isso, quem vai cuidar disso é o SUS. Observe que o sistema de saúde é um conjunto de ações prestadas por todas as esferas do governo, incluindo a administração direta e indireta. Ou seja, para o SUS funcionar, você não precisa, não é só as partes do hospital, dos postos de saúde, da esfera federal, não somente isso, mas também a parte administrativa, que são aquelas pessoas que organizam todo esse sistema, né, para poder funcionar. Qual é o objetivo do SUS? Então, vamos lá. Quais são os objetivos do SUS, né? Ele precisa, quais são os objetivos? O primeiro objetivo do SUS é dar condição à saúde. O que seria isso? Dar condições melhores, um atendimento melhor, um atendimento de qualidade, um atendimento que você busque o serviço e você tenha solução. Então, isso é um objetivo do SUS, é ter qualidade na saúde. Outro objetivo do SUS também, dar assistência às pessoas, realizando promoção, prevenção e proteção da saúde e recuperação. O que seria a promoção da saúde do SUS?
Por exemplo, palestras que vocês vão no posto de saúde, campanhas de vacinação, tudo isso serve como promoção e proteção. Por exemplo, quando você vai no posto de saúde, agora nem tanto, né? Mas antes do Covid, você tinha o quê? Palestra para grávidas, palestra da importância da amamentação, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, da importância de fazer o exame de mama, a importância dos homens fazerem os exames da próstata, a importância da mulher fazer o preventivo todo ano, porque tem muitas mulheres que não entendem que tem que fazer o preventivo todo ano, tem gente que nunca nem fez o preventivo. Então, isso é o quê? São palestras que são geradas, é um objetivo do SUS, né? Que através das palestras as pessoas possam se conscientizar e buscar o quê? Ajuda. E com isso ter uma recuperação da sua saúde quando elas estão doentes. Então, o objetivo do SUS também são atividades preventivas, né? Por exemplo, umas ações assistenciais, uma campanha de vacinação que tem. Então, quando tem uma campanha de vacinação, vacinação contra a gripe. Então, isso quem está fazendo um objetivo do SUS, né? Que as pessoas possam participar, possam ir lá, vacinar a sua família, possam estar se consultando. Então, tudo isso é um objetivo do SUS, né? Promover promoção e prevenção à saúde, que as pessoas possam buscar ajuda, que as pessoas possam ter um atendimento de qualidade. Então, outro objetivo do SUS, né? Que identificar e divulgar os fatores determinantes, ou seja, quais são os problemas de saúde que a população está tendo, né? O objetivo do SUS também é identificar o que pode fazer para melhorar. Então, formular uma política econômica, né? Visualizando o que as pessoas têm mais dificuldade, o que elas precisam, se é um atendimento médico, se é uma consulta, se é um exame. Então, tudo isso o SUS vai buscar, né, para ver onde que está o déficit, onde que está tendo dificuldade, onde que pode melhorar no atendimento à população. E também vai assistir, né, as pessoas por meio de promoção, proteção e recuperação, né, como prioridade. Então, quando você faz um acompanhamento no posto, por exemplo, a gente vai até estudar sobre a estratégia de saúde da família. Não sei aqui de vocês, por exemplo, tem 20 e poucas pessoas assistindo a aula. Quantos de vocês, a família de vocês é cadastrado no posto de saúde? Será que algum de vocês aqui tem acompanhamento? Porque o ideal é que quem tem um posto perto da sua casa, que passe os agentes comunitários de saúde, vendo quantas pessoas moram na sua casa, pesando, verificando se alguém é hipertenso, fazendo controle da pressão, controle da diabetes. Então, tudo isso, quem tem um posto de saúde perto da sua casa, tinha que ter esse acompanhamento, né? Principalmente quando tem alguém na sua família que... O menino falou até aí, ó, o Mike, passam aqui todo ano. Então, o ideal é esse, né? Principalmente quando tem alguém doente, gente. Então, isso é um objetivo do SUS, assistir as pessoas. Professora, assistir como? Acompanhar. Por exemplo, no bairro, vamos ver aqui um bairro, lá no Tucumã, tem tantas famílias hipertensas. Tem familiares que tem um familiar que está com curativo, uma úlcera. Então, eles vão em casa realizar esse curativo. Então, não é... Gente, isso existe, entendeu? Que nem o menino falou aí, nunca nem vi. Tem pessoas que nunca realmente viram, que em bairros não funcionam. O certo é funcionar em todos os bairros, mas tem alguns que ou eles passam só em algumas casas, ou muitas vezes eles não cumprem o trabalho dele correto. Às vezes as pessoas que têm que procurar um posto de saúde, mas existem várias famílias cadastradas que fazem acompanhamento de pressão arterial, de diabetes, de peso, que fazem tratamento para alguma doença. Então, tudo isso é um objetivo do SUS, né? Assistir de perto as famílias da comunidade. E o que seria essa esfera? Vamos ver se vocês estão entendendo. Essa promoção, proteção e recuperação da saúde, esse acompanhamento das famílias,
seria um nível federal, estadual ou municipal? Eu acho que municipal, professora. Municipal. Eu também acho, municipal. Muito bem, vocês estão entendendo. Por quê? Porque quem faz esse controle é o quê? Esse atendimento? Município. Município, posto de saúde perto da sua casa, né? O módulo de saúde. Então, isso é um atendimento que faz parte do SUS. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O nível que faz parte dessas ações. Quando tem palestra. Você vê alguma palestra lá no pronto-socorro? Uma ação? Não, né? É muito difícil. Mas é nos postos de saúde e nos bairros. E no centro, quando tem, né? Não sei se vocês já viram conscientização do Outubro Rosa, Novembro Azul, contra o suicídio setembro. Não sei se vocês já viram algumas palestras, algumas pessoas no centro entregando informativo. Tudo isso vem dos postos de saúde. Então, vamos lá. Nas escolas também, sempre tem nas escolas conscientização, tudo isso. Sempre eu vou com eu sempre vou com meus alunos em escolas, em postos, fazer essas ações. Então, vamos lá. Professora, Pode falar. Tem um trabalho também que eles fazem, que é acompanhar os idosos acamados, que vivem no leito em casa, né? Eles fazem esse acompanhamento. Ali Por isso que é importante, isso aí é verdade, a Penela falou que faz acompanhamento. Muitos postos são cadastrados, então existe sim esse trabalho. Por exemplo, tem alguns postos de saúde que as pessoas vão em casa, o enfermeiro e o técnico de enfermagem fazer um curativo em senhores acamados, porque tem pacientes que não conseguem ir ao posto de saúde porque eles são acamados, e às vezes por ser acamado nasce uma úlcera por pressão nas costas, que são aquelas feridas, então tem que alguém fazer o atendimento em casa. Então existe sim esse programa de saúde, né? Por conta que o SUS prioriza, certo? Então, isso é uma ação preventiva municipal. O ministro que teve acompanhamento quando teve Covid. Que bom, né? Pelo menos quando teve Covid, teve acompanhamento. Quando não... Pelo menos teve, né? Acompanhamento. Que é difícil. Então, vamos lá. Então, a gente já viu o que é o SUS, né? Alguns objetivos do SUS. Não esqueçam, mais tarde eu vou perguntar quais são os objetivos do SUS. Então, os objetivos, né? Agora a gente vai ver o que é a Lei 8.080, o que ela fala. Então, vamos lá. A Lei 8.080, ela foi criada no dia 19 de setembro de 1990. Então, agora vocês entendem porque ela é 8.080/90, porque ela é do ano de 90. Então, se eu perguntar lá para vocês na prova, que ano foi criada a Lei 8.080? Dia 19 de setembro de 1990. Não confundam. O SUS ele foi criado em que ano? 1988. A lei ela foi criada só 2 anos depois, em 1990. Não confundam essas datas. O que essa lei fala, gente? Ela dispõe sobre as condições para promoção, que a gente acabou de falar, né? Proteção e recuperação da saúde. Então, a lei ela vai falar sobre o quê? Promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes a outras providências. Essa lei ela regula todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executadas ou isoladas conjuntamente em caráter permanente ou por pessoas de um setor, direito público ou privado. Na lei, ela defende que o SUS pode usar tanto quem tem um serviço público ou quem tem um serviço privado. Por exemplo, não é porque eu tenho um plano de saúde que eu não vou poder utilizar o SUS. Não é isso. Todo mundo tem direito. Mas na frente vocês vão ver todo mundo que pode usar o SUS. A estrutura do SUS, né? Ele é responsável pela organização e fiscalização em todo o país, né? Tem que ter, né? Todo o Brasil vai ter uma fiscalização para ver se está tendo atendimento de saúde, se está tendo medicamento, médico. Então, existe uma fiscalização para isso.
Muitas vezes, mesmo com a fiscalização, não cumprem, né? É que nem não sei se alguém aqui, ó, os pais já viajaram, ou então o chefe já viajou a trabalho, quem trabalha. Já ouviram aquela frase assim? Quando o gato sai, os ratos faz a festa? Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Então, quando tem a fiscalização nos hospitais, é tudo bonitinho. Sabe que a fiscalização vai, arruma tudo. É que nem quando sua mãe sai de casa, aí a tua mãe vai chegar em meia hora, aí você arruma a casa todinha, né? Porque sabe que ela vai. A mesma coisa é na fiscalização do SUS. Por exemplo, vai ter a fiscalização, vai visitar amanhã o hospital. Menino, não tem mais ninguém no corredor, não tem mais ninguém fazendo escândalo, é tudo bonitinho. Mas na realidade vocês sabem que não é assim, né? Então, tem déficit, tem dificuldades, tem déficit de funcionário, tem déficit de medicação. Então, tudo isso é precário. A Secretaria de Saúde, ela vai cuidar das políticas públicas, né? Das cidades e dos estados. Que seria a SESAC, né? Secretaria Municipal, ela cuida, que seria a Censa, né? Das ações relativas à cidade, por exemplo, os postos de saúde. Então, o que está faltando. Então, tudo isso vai organizar. E tem os conselhos de saúde que vai fazer estratégias, né? E controlar os atendimentos, as políticas, né? O que pode melhorar, que são aquelas reuniões que tem diariamente, que são como as conferências de saúde que a gente falou ontem. Então, vai ter reuniões para melhorar isso, né? Só que uma coisa é estar no papel, outra coisa é colocar em prática. É muito fácil eu falar aqui para vocês que o SUS é bonitinho, que a lei cobra isso, que a lei exige isso. Mas isso é no papel. Na realidade, vocês sabem que muitas vezes não acontece, né? Mas nós temos que ser a diferença. É a mesma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? No estágio. Professor, o fulano faz desse jeito. Às vezes eles olham um profissional antigo fazendo uma medicação que tem vício. Então, olha, você tem que fazer o certo. Não é porque ele faz assim que você vai fazer. Você tem que fazer o correto. Então, se fulano ou cicrano faz de uma maneira, vocês têm que fazer o quê? O certo. Porque nós somos o futuro de amanhã. Então, se vocês fizerem corretamente, olha o quanto que vai melhorar a saúde. Porque vocês veem que as pessoas mais antigas têm vício. É a mesma coisa quem tira a carteira, né? Por exemplo, quem anda de moto ou de carro tem vício. Quando vai tirar a carteira, não passa. Por quê? Porque tem alguns vícios e algumas coisas que fazem errada. A mesma coisa quando você vai administrar uma medicação. Então, no papel é uma coisa, na prática tem que ser igual. Mesmo que fulano e cicrano não cumpra, você tem que ser diferente. Então, temos o Conselho Nacional de Saúde, temos os conselhos da secretaria, que são esses conselhos, né? Que representam os governos estaduais para que possam melhorar o SUS. Então, o SUS ele tem vários conselhos. Tem o secretário de saúde, tem as secretarias municipais, tudo isso para o quê? Poder melhorar o atendimento. Então, a Lei 8.080, ela instituiu que o Sistema Único de Saúde, ele é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Isso aqui vocês nunca vão esquecer, né? Então, o SUS, ele é um conjunto de ações. Que ações são essas, professoras? Federais, estaduais e municipais. Então, tudo isso são as ações que são estabelecidas nesses 3 esferas, nesses 3 níveis de saúde. A iniciativa privada, ela participa do Sistema Único de Saúde com caráter complementar. Por exemplo, tem hoje em dia instituições privadas que utilizam o SUS. Exemplo, HCJ, Hospital Santa Juliana. Não sei se alguém aqui sabe que no Hospital Santa Juliana também atende pelo SUS. Às vezes, muitas vezes. Atende. Pois é. Então, é um hospital privado que também atende pelo SUS. Então, existem hospitais particulares, privados, que atendem pelo SUS. Por exemplo, o Hospital Santa Juliana, tem mulheres que têm bebê lá, né? Vão fazer parto lá. Tem gente que faz cirurgia, é acompanhado lá quando os outros hospitais estão lotados.
A ProRad, a ProImagem também consegue exames, às vezes quando é transferido do SUS. Por exemplo, tem alguma máquina que está quebrada no pronto-socorro, vai na ProRad e faz pelo SUS. Então, consegue fazer. Então, existem hospitais privados que também atendem pelo SUS, certo? Sim. As ações e serviços públicos de saúde, gente, privados, controlados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198. Então, elas atendem pelo SUS, mas elas têm que seguir os princípios do SUS. Como a gente vai ver quais são os princípios do SUS. Para poder atender um paciente que tenha SUS, tem que seguir os princípios. O SUS tem 14 princípios e vocês vão saber cada um deles, eu vou explicar. Primeiro princípio do SUS: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Ou seja, universalidade, universo. Então, todos os serviços de saúde tem no SUS, todos os níveis de assistência. Seja uma medicação, uma cirurgia, um exame. Professora, mas demora tanto? Às vezes demora, mas tem no SUS. Se você tiver com um tumor, se você tiver com um cisto, você consegue fazer uma cirurgia particular? Às vezes você não tem condição. Pelo SUS faz, mas às vezes a demora é grande. Temos a integralidade da assistência, equidade, descentralização, conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais, participação da comunidade, regionalização e hierarquização. Nós vamos ver o que significa cada um desses. Universalidade, que nem eu falei para vocês, universalidade é a mesma coisa que universo. Então, é um acesso para todos os cidadãos. Então, universalidade é acesso para todos. Eu tenho direito, você tem direito. Quem é branco, preto, pobre, rico, negro, não interessa. O SUS é para todos. Não tem negócio de dizer assim, fulano não pode usar o SUS porque ele é rico. Não, o SUS é para todos. É o universo, entendeu? Para todos os cidadãos. Então, quando vocês falarem, lembrar, me digam um princípio do SUS, quando eu perguntar lá para vocês. Um princípio do SUS, aí vocês vão lembrar lá de universalidade. O que é universalidade, professora? Todos os cidadãos têm direito. Lembra de universo, todo mundo tem direito. Integralidade, o que é integralidade? É um dos mais cobrados em prova. Isso aqui cai muito nas provas de concurso. Notem que esse princípio está relacionado ao indivíduo como um ser social, a oferta das ações de acordo com a real necessidade, dentro dos níveis de complexidade do sistema, de uma forma contínua e articulada. Então, integralidade significa, por exemplo, um indivíduo vai procurar um setor de saúde. Ele vai procurar e vão dirigir ele para o nível que ele precisa, a complexidade que ele vai precisar. Se ele precisa de uma cirurgia, ele vai ser encaminhado para um canto que regule a cirurgia dele, que ele possa realizar. Então, cada indivíduo que for atendido, ele vai ser encaminhado para a complexidade do sistema. Por exemplo, que nem eu falei para vocês ontem. Tem gente que vai na UPA de segundo, vai na... por exemplo, num posto de saúde pegar ponto. Não faz no posto de saúde, tem que ir na UPA ou no pronto-socorro. Então, ele vai ser encaminhado à complexidade do sistema que é feito aquele serviço. Outro princípio do SUS, igualdade. Igualdade, todo mundo sabe o que é igualdade, né? Mesma coisa que igual. Então, todos são iguais perante a lei. Importante destacar este conceito, é diferente de equidade. Ou seja, igualdade, todo mundo tem direito, igual para todos. A mesma coisa que eu tenho direito, a Adriele tem, a Crisna tem, a Priscila tem, a Sabrina tem. Então, se eu necessito de uma cirurgia e a Sabrina necessita também, o direito é igual para mim e para ela, porque eu e ela somos iguais perante a lei, ninguém é melhor do que ninguém.
Então, no SUS funciona assim. Ah, mas fulano tem mais dinheiro. Não, não interessa. Todo mundo é igual. Equidade. A palavra equidade deriva da palavra equivalente. Ela é muito usada no direito. Existem vários sinônimos para representá-la. E a maneira mais comum é quando queremos dar às coisas, objetos, pessoas e etc. Ou seja, vemos a expressão de um ser social. Qual é a explicação de equidade, né? É a regra para um determinado caso específico. Ou seja, ela mais justa. Por exemplo, se a pessoa precisa de um atendimento específico e ela não tem condição, ela vai precisar de o quê? Buscar um serviço de uma forma justa, ou seja, um serviço específico. Por exemplo, muitas vezes, o que é equidade, né? É um direito que a pessoa tem de usar uma expressão social, ou seja, ela procurar o objetivo dela. Se ela precisa de um exame, e ela não, por exemplo, um raio-x, aí ela vai num posto perto da casa dela e não consegue o raio-x. Então, ela tem um caso específico, ela precisa ir aonde é feito aquele raio-x, mas muitas vezes as pessoas não encaminham da forma correta, são grossas, não explica direito. Aí vai uma matéria que vocês vão estudar, humanização, né? Nem todo mundo tem humanização. O que é humanização, né? O ato de ajudar o próximo. Então, na equidade, a pessoa tem que ter o quê? Tem um determinado problema específico e ela tem que ser encaminhada para ele. Mas muitas vezes quem atende não faz de qualquer jeito. Não sei se vocês já chegaram no setor de saúde, qualquer órgão, e às vezes vocês são maltratados, vocês não ficam tristes, porque a pessoa, o que custa ela dizer assim, Adriana, você vai encontrar isso em tal setor, em tal andar. Ah, não sei onde que faz isso não sei não, aqui não faz não. Desse jeito, né? Muitas vezes vocês são tratados mal e não sabem nem onde que você vai realizar aquele seu exame ou você vai resolver aquele seu problema. Você é tratado de qualquer forma. E isso acontece muito. Isso é um princípio do SUS, né? Que tem que ter equidade. Tem que ter um caso específico. Você tem que ser encaminhado. Você tem que ser tratado bem. Mas muitas vezes acontece isso, né? Você é tratado mal. Você é mal-humorado. Que nem eu me estava falando, como até na rede particular. Isso é verdade, Anderson. Às vezes as pessoas acham que só é no setor público. Eu já tive plano de saúde muitos anos e eu já fui maltratada com ignorância num setor que eu pagava quase R$1.000 de plano. Então, não adianta. Para mim, o SUS é o melhor de todos. Hoje em dia, eu defendo o SUS. Porque, pelo menos, é um direito meu, eu não estou pagando nada e eu sei que uma hora eu vou ser atendida, né? Porque até no particular a gente é maltratado, imagina no público. Participação da comunidade, né? Tem que ter participação da comunidade. O que é isso? Participação nas palestras, participação nas campanhas de vacinação, participações nos programas de saúde, participações, né, nos exames. Eu não sei se vocês já viram, um princípio do SUS é que tem a participação na comunidade. Vou contar um exemplo para vocês. Eu conheço paciente que nunca aferiu a pressão. Professora, isso existe? Existe. Tem gente que nunca foi ao médico, que não gosta, aqueles mais idosos. Pode ter aferido alguma vez, né? Mas não faz. Aí, às vezes, tem aquelas campanhas. Antigamente tinha muito, né? Lá perto do terminal, lá no centro. Fazia testes rápidos, né? Às vezes a gente vai numa escola, vai num órgão público, faz teste rápido, faz teste de hepatite. E muitas vezes, gente, participam, né? A comunidade participa dessas campanhas e lá descobre que tem uma hepatite, que tem uma sífilis, que tem hipertenso, que é diabético. Porque às vezes as pessoas vão participar, né, dessas campanhas e descobrem lá. Isso acontece direto, gente. Muitos casos acontecem isso. Porque a pessoa nunca buscou, né, saber. Então, o ideal é que vocês
a comunidade participe não só nesses programas, mas que nós possamos se cuidar. Você só afere sua pressão quando tem uma campanha contra a hipertensão, você só faz seus exames quando tem uma campanha, ou você faz anualmente, você sempre vai ao posto de saúde. Então tem que ver isso, né? Vocês têm que ter participação. O SUS é um princípio do SUS, né? Que a comunidade participe. Então é um direito de vocês. Nem que seja ir no posto pegar uma camisinha, um cloro d'água, que nem tem mais aqueles cloro, né? Eu lembro que sempre eu e senhores de idade, as senhoras, a mulher pegar aqueles cloro de água. Mas todo dia tinha que ir no posto. Tem gente que é viciado, né? Quando vocês forem estagiar no posto, vocês vão ver, né? Tem gente que vai todo dia. Nem que seja para pegar um cloro, uma camisinha, mas tem que ir no posto. Então, às vezes, é um hábito que também é importante, né? Porque eu duvido que essas pessoas ficam sem se vacinar, sem fazer exame, sem se consultar. Então, descentralização política administrativa, né? Tem que ter uma administração hierarquizada, né? Por exemplo, a hierarquia. Quem está precisando mais? Será que é um idoso ou uma pessoa nova? Tem que ter isso. Mas muitas vezes, gente, essa hierarquia não acontece. Às vezes você tem um conhecido. Isso acontece muito na nossa vida. Tem gente que tem um QI, quem indica, uma peixada, consegue um emprego. Não sei se vocês já viram isso na vida. A mesma coisa é no SUS. O certo é ter uma hierarquia, né? Por exemplo, tem eu esperando uma cirurgia que eu posso esperar e tem um idoso que ele pode morrer com câncer. Se eu tiver alguém que lá de dentro me coloca primeiro que o idoso. Então, acontece isso ainda. Ainda, infelizmente, acontece. Eu conheço pessoas que estão esperando uma cirurgia há 1, 2 anos. E gente com 1 mês consegue a cirurgia. Por quê? Porque sempre tem alguém que tá lá dentro e indique. Sempre vai ter isso, gente. Em todo canto. É que nem conseguir emprego. Ah, fulano não sabia de nada. Mas ele tem alguém que conhece, vai lá e consegue. Então, é muito difícil isso, né? Mas na nossa realidade acontece demais, em todas as áreas da saúde. E na área da nossa vida também, né? E não deveria ser assim. Aí temos também a capacidade de resolução, né? Cada nível de complexidade tem que ter sua ação, né? Então, cada hospital, cada posto de saúde tem que ter o seu atendimento correto, fazer o que é necessário, não se negar atendimento, que muitas vezes acontece da pessoa não resolver o seu problema e negar. Esses dias chegou lá no Barral uma moça com um abscesso, né? O pé dela estava inchado, cheio de secreção, e ela tinha ido vários postos e ninguém queria tirar esse abscesso do pé da menina, né? Da criança. Inclusive eu tirei com os meus alunos. Por quê? Diziam que não tinha material, dizia que não tinha material estéril, que não tinha gás, e a coitadinha rodando. Por conta que muitas vezes a pessoa não tem capacidade de resolução, muitas vezes tem preguiça, não quer fazer. Então, isso acontece bastante. E quem sofre é a população, né? Indo de pra lá e pra cá, pra cima e pra baixo atrás de um atendimento. E não pode acontecer isso. Então, a Lei 8.080, né? Ela trata da organização da gestão do SUS, das competências e atribuições das esferas do governo, do funcionamento da participação dos serviços privados de saúde. Então, o SUS, a Lei 8.080 vai cuidar tanto do privativo, né, daqueles que fazem serviço, atendem o SUS, quanto do público. Os recursos humanos também, né, a lei vai tratar dos recursos financeiros, planejamento e orçamento. Então, essa lei, ela defende que tenha planejamento e que tenha recursos do SUS para a população. Porque sem recursos, gente, não vai ter medicação, não vai ter médico, não vai ter insumos, não vai ter nada. Então, tem que ter, né? Uma organização financeira para que possa dar um melhor atendimento à população. Então, vamos lá, né? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que saber falar tudo em coral. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu ia perguntar e vocês iam ter que responder tudo junto, se a gente tivesse sem ser online, né? Mas vocês vão responder escrito depois. Para gravar o artigo 196, isso é um artigo da lei, né?
Basta fazer as seguintes perguntas. Então, na lei, tem um artigo 196 que ele fala isso, que vocês têm que aprender. Decorar vocês esquecem, né? Vocês têm que aprender. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Se eu falo, às vezes eu esqueço, né? Se você anota, você lembra. Então, escrevam isso aí, não esqueçam jamais e vamos repetir. Isso aqui vai resumir tudo que eu expliquei sobre a Lei 8.080 e sobre o SUS. A saúde é um direito de quem? De todos. Então, a saúde é um direito de todos. Então, quem tem direito à saúde? Todo mundo, né? Quem tem direito ao SUS? Todos. E é dever de quem? Do Estado. Para que seja implementado, o que deve ser feito? Uma política econômica e social. Então, para poder ser feito um atendimento bom, tem que ter uma política econômica e social. Uma política que cuide, que organize, que faça realmente o planejamento para funcionar, né? Com que objetivo? Reduzir o risco de doenças e de outros agravos. Então, o SUS ele tem o objetivo de quê? De reduzir os riscos de doença e de outros agravos também, né? Não só de doença, por exemplo. Às vezes a pessoa chega... Um exemplo. Tem um paciente que ele vai todo dia fazer o curativo dele no pé. Ele não cuidou enquanto era cedo. Então, agravou essa doença, deu infecção generalizada e ele morreu por conta de um corte no pé que foi crescendo. E ele não buscou atendimento logo e acabou falecendo por conta disso, né? Que não buscou serviço logo. Com que tipo de acesso? Universal e igualitário. Lembra que eu falei que o princípio do SUS é universal, para todos. Então, quem tem direito do SUS? Todos. E é igual. O que é igualitário? Igual para todos. O que eu tenho direito, a Maria tem direito, a Adriana tem direito, a Olívia tem direito, a Vânia, a Tawane. Então, todos têm direito. O Mike, o Diego. Então, todo mundo tem direito ao SUS. Qual é o tipo de ação do SUS, gente? Promoção, proteção e recuperação. O que é a promoção? Aquelas ações que tem no posto de saúde. Proteção, vai se proteger com os meios que temos, né? E recuperação é o cuidado, né? Quando você faz um tratamento com a medicação, quando você é internado, quando você faz exames. Então, tudo isso está incluso na recuperação. O dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, gente, o SUS, o cuidado não é só do Estado. Depende de você também. Porque, às vezes, o SUS oferece o tratamento, mas você não busca. Tem medo de se tratar, tem medo de buscar ajuda médica. Então, não é só do Estado, né? O dever de você se recuperar e de você se proteger. Às vezes, o dever maior é nosso, porque o SUS oferece, mas muitas vezes você não busca ajuda, né? Tem muitas pessoas aqui, se eu for perguntar aqui dos 25, não precisa responder, só pensem aí. Das meninas. Quem fez o preventivo ano passado? Não precisa responder, tá? Só pensem aí. Preventivo é aquele exame que faz lá, que coleta, que você vê se você tem algum tipo de bactéria, que você vê se você tem câncer no útero. Então, tudo isso vocês têm que ver. As mulheres têm que fazer todo ano. Dos meninos, quem fez teste rápido ano passado para ver se não tem sífilis, HIV, hepatite? Não precisa responder. Então, isso é uma promoção e proteção que o SUS está te oferecendo. Mas será que você buscou? De todo mundo aqui, quem fez um hemograma completo ano passado para ver como que tá suas plaquetas, como que tá seu colesterol, como que tá a sua hemoglobina. Então, tudo isso o SUS está oferecendo, mas será que você tem buscado? Muitas vezes o ser humano, gente, só procura ajuda quando tá morrendo, quando aparece algo no seu corpo. Se você sentir uma tontura, uma dor de cabeça constante, vômito, aí você começa a procurar o médico, né? Às vezes tem gente que só vai quando tá morrendo, então tem muitas pessoas que se tratam sozinhas em casa. Então não esperem isso, né? O SUS oferece a promoção e proteção. Agora vai de você buscar também, né? Ajuda. Então vamos lá, né? Quais são os campos de atuação do SUS?
Onde que tem o SUS, professor? Onde é que tem a ação? Vigilância sanitária, né? Faz parte do SUS. O que é isso, professora? Vigilância sanitária é aqueles que passam nos restaurantes, bares, nas instituições que vendem, nas lojas, para ver se estão com controle de qualidade. Então, o SUS também faz parte disso, por conta. Às vezes você come um sanduíche com maionese caseira e está da infecção. Às vezes a vigilância sanitária não passou lá, né? Tá tudo enferrujado, infeccionado. Então, a vigilância sanitária tem esse dever de fiscalizar e verificar tudo. Temos também a vigilância epidemiológica, né? Que tem as ações, né? O que trata da vigilância epidemiológica? Vai ver lá os casos no estados de dengue, de malária, de leishmaniose, de todas essas doenças assim vai tratar, né? A vigilância epidemiológica. Contabilizar os casos. Agora vocês estão vendo que tá surto de quê? Tá tendo um surto aí tanto de Covid, né? Que agora tudo é Covid. Mas esquecendo um pouquinho do Covid, tá tendo dengue. Se vocês aí estão bem atentos, tá tendo muito caso de dengue. Inclusive, teve um paciente que quase morre por conta que a médica achou que ele estava com Covid, passou o tratamento para Covid e ele estava com dengue. E dependendo do medicamento, não pode tomar não, que está com dengue, porque pode se tornar hemorrágica, né? Então, às vezes as pessoas confundem. E tem dado muita dengue ultimamente. Então, isso é a vigilância epidemiológica que vai cuidar, né? Quantos casos tem de dengue, quantos casos que tem de leishmaniose, tudo isso a vigilância epidemiológica. Saúde do trabalhador também, né? Isso também faz parte do SUS. O que é a saúde do trabalhador, né? Às vezes, quando você se acidenta, tem que ter um respaldo, né? Tem que lhe amparar, o seu trabalho tem que lhe amparar. E o SUS oferece isso, né? Porque às vezes você está no seu trabalho e você tem um acidente de trabalho. É tanto, gente, que quando vocês vão estagiar, quando vocês forem estagiar, vocês vão ter que fazer um seguro de vida. É baratinho. Ano passado estava R$30, que vocês fazem na Caixa e na lotérica. Vocês têm que fazer esse seguro para vocês ir para o estágio. Porque caso aconteça de vocês terem um acidente no estágio, o seguro vai lhe amparar, certo? Às vezes pode acontecer de se cortar, se contaminar. Isso são casos raros, mas que pode acontecer. Às vezes uma falta de atenção, você acaba furando você com a mesma agulha que você furou o paciente. Lá vai você ter que fazer um monte de exame, né? Porque você não sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é ninguém. Então, por isso que tem que ter um seguro. Assistência terapêutica, né? Inclusive farmacêutica. Então, o SUS oferece assistência terapêutica. Se você não sabe, no SUS tem psicólogo. Se você tem um encaminhamento, hoje em dia existem instituições que têm psicólogo. Muita gente não sabe, né? Porque muita gente não tem condição financeira, né? Você vai no psicólogo hoje em dia, gente, uma consulta é R$100. Já pensou em toda semana, por mês vai dar R$400? Então, o SUS também oferece psicólogo. Farmácia, isso é uma das coisas principais, né? Que o SUS oferece, farmacêutica. O que é isso? Quando você pega sua receitinha lá com o médico, você já passa na farmácia do posto e já pega seu medicamento. Então, vamos dizer que grande parte dos medicamentos hoje em dia tem na rede pública e muitas vezes você não sabe. Às vezes você compra uma medicação cara, sendo que tem na rede pública e você, por falta de conhecimento, você não sabe. Então, muitas medicações, gente, hoje em dia tem na rede pública. Ou então, quando vocês consultarem, eu sempre falo isso para meus pacientes, né? Outro dia a paciente chegou lá com um remédio de ansiedade, ele comentando que era caro que só. Falei, por que a senhora não pediu um que tenha na rede pública? Fale para ele, doutor, não tenho condição, passa um que tem na rede pública. É que nem quando as mulheres vão se consultar, né? Tomar anticoncepcional. Enfermeira, passe um que tenha na rede pública. Porque a maioria não tem condição, né? Já pensou toda vez ficar comprando? Então, muitas vezes só é você falar, né? Doutor, passe um remédio que tenha na rede pública. Que vai ter a mesma... o mesmo benefício que outros. A diferença é que você não vai pagar. Então, isso também é do SUS, né? O SUS que te oferece medicamentos da rede pública. Por isso que você tem que... Outra coisa. Você precisa do cartão do SUS, né? O SUS é o direito de todos, mas tem gente que não tem nenhum cartãozinho do SUS.
Então tem que fazer o cartão do SUS. E hoje em dia, além do cartão do SUS, tem outro cadastro que se chama Gemos, que é outro númerozinho que você também tem que ter. Então você só é atendido no posto de saúde se você tiver o cartão do SUS, com o número do SUS e o número do Gemos. Para você poder dispor de todo o atendimento. Então, o SUS também ele tem a participação na formulação da política na execução do saneamento básico, nos recursos humanos de saúde, na vigilância nutricional e orientação alimentar, tem direito também ao nutricionista, a proteção do ambiente, né, do meio do trabalho, medicamentos, como eu já falei, né, equipamentos imunológicos, biológicos, por exemplo, exames. Você precisa fazer todo tipo de exame, o SUS lhe oferece. Não só exames laboratoriais, né, gente? Mas às vezes um raio-x, um ecocardiograma, um eletro, tudo isso o SUS vai lhe oferecer. Temos também, né, o controle e a fiscalização desses serviços, né? Tem a fiscalização tanto dos insumos, até da água tem que ter fiscalização. Às vezes você vai no posto de saúde, será que aquela água não vai passar uma doença? Não vai dar uma hepatite A? Então tem que ter controle também. Da produção, do transporte, dos produtos, né? Dos produtos, das medicações, tudo isso o SUS vai cuidar. As diretrizes do SUS, né? Outra coisa também, né? De acordo com a Constituição desculpa. Não, isso aqui é outra coisa, gente. Isso aqui é outra coisa do trabalho de vocês, não precisa falar. Então, esses são os campos de atuação do SUS, né? Aparecendo o slide aí. Certo? Então, vamos recapitular lá desde o início, para vocês poderem lembrar. Fazer aqui umas perguntinhas, vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje. Primeira coisa que a gente viu foi SUS. O que significa a sigla do SUS? Sistema Único de Saúde. Muito bem. Os demais podem participar, se não falarem, pode colocar aí no bate-papo. Sistema Único de Saúde. Qual a lei que fala do SUS? Qual é o número da lei? A lei 8.080. Muito bem. Lei. Todo mundo sabe que é a lei 8.080, né? Vocês estão lendo, não, né? Vocês entenderam, né? Vocês entendem. Não quero ninguém colando aí do slide, não. Quero que todo mundo saiba responder. Qual é o ano da lei 8.080? Quando que ela foi criada? 1990. Tá, mas que dia e mês? 19 de setembro. Então, o SUS foi criado a lei 8.080 foi criada dia 19 de setembro de 1990. Todo mundo sabe disso, né? Quando foi criada a lei 8.080? 19 de setembro de 1990, certo? E que ano que criou o SUS? Quem lembra? Que ano? Antes não tinha SUS, antigamente. Lembra como é que as pessoas se curavam? Com ervas medicinais, com curandeiras, com reza. Todo mundo acertou aí, ó. O SUS foi criado em 1988. Quero ninguém colando na prova. Todo mundo vai acertar isso aí. 1988. Ainda tem gente que vai errar. Sempre é assim. 1988, certo? Quais são os 3 níveis do SUS, das esferas? São 3 esferas. Quais são? Não, antes, isso aí é o objetivo do SUS que tu tá falando. Identificar, divulgar, formular, assistir as Federal, estadual e municipal. Muito bem. As 3 esferas nível do SUS é federal, estadual e municipal. Certo? Agora, os objetivos do SUS, que são esse aí que eles falou. O objetivo do SUS é o quê? Identificar, divulgar,
assistir as pessoas por meio do atendimento, tudo isso, correto? Quem lembra os princípios do SUS? Alguém fala aí, e explica. Sem colar, só do que vocês entenderam. São 14 princípios, quem lembra algum? Participação da comunidade em palestras, em atos sociais. Muito em bem. que fazem. Então, participação da comunidade através de palestras, comunidade, certo. Qual outro princípio que tem? A igualdade, que é a igualdade de direito, né? Igualdade significa o quê? Que todo mundo tem Direito, né? Os mesmos direitos. Muito bem. Outra. Capacidade de resolução, que é o mais importante. Muito bem. Aí a Priscila botou ali universalidade, que é o acesso aos serviços. Certo. Integralidade. Integralidade também, né? Que é a busca do nível de complexidade. Você vai aonde o serviço correto. Qual mais? Regionalização, igualdade. Muito bem, então todos são corretos. Igualdade. Certo, vocês têm que saber pelo menos 3 e explicar pelo menos eles. Tá, vamos lá. A saúde é um direito de quem? De todos. De todos. Todo mundo sabe disso, né? A saúde é um direito de quem? De todos. E dever de quem? Dos estrangeiros também. Dos estrangeiros Do também. Estado. Muito bem. Do Estado. Se chegar alguém de fora, gente, ele tem direito à saúde, tá? No Brasil, não vão... Não é que nem a gente... Refugiados. Dos não. refugiados, dos indígenas, tudo. Não é que nem eu que chego lá fui para Portugal, se eu não tivesse um plano de saúde, eu ia morrer. Que eu não tenho direito, não, quando sou de lá. Vou morrer esperando. Então, é um dever de quem? Do Estado. Do Estado. Para que seja implementado o que deve ser feito. Para que o SUS seja... Essa daí tá colando, respondeu muito rápido, Rafael. Então, para que o SUS funcione, tem que ter o quê? Uma política econômica e social. Muito bem, parabéns. Então, tem que ter uma política econômica e social. Qual é o objetivo do SUS? Quem lembra? Sem colar, quem lembra o objetivo do SUS? Reduzir... Promover ações. Não, reduzir... Quando eu te ofereço um acesso aos postos de saúde, aos médicos, eu quero reduzir o quê? O risco de doenças e outros agravos, né? Então, é esse que é o objetivo do SUS. Reduzir o risco de doença e outros agravos, certo? Qual é o tipo de acesso do SUS? Com que tipo de acesso? Quem tem direito ao acesso, ele é o quê? Universal e igualitário. Muito bem, então o acesso é universal e igualitário. É a mesma coisa? É quase a mesma coisa, né? Universal é que o universo é para todos. E igual, todo mundo tem direito igual, né? Ninguém tem um direito melhor do que o outro, correto? E qual é o tipo de ação que tem, que vocês falaram lá em cima? Promoção, qual é o outro? Promoção, proteção e recuperação. Como é que eu faço uma promoção de saúde no SUS? Me dê um exemplo aí. Adriana, João Pedro, tá calado, Sabrina. Falando de melhorias. Melhorias. Como é que eu vou dar uma promoção de saúde? Um exemplo. Essas campanhas que eles fazem de vacinação, do preventivo. Muito bem. Então, todo mundo... Tô anotando aqui, todo mundo tá falando. Gabriel, Rafael, Luísa, Renata, Priscila, Olívio. Divulgação de campanhas. Isso. Induzir as pessoas na campanha de vacinação. Então, tudo isso faz parte do SUS, certo? Certo. Então, vamos lá para a próxima.
Essa foi a promoção. E proteção, como é que é a proteção? Como é que você vai se proteger? Falando como se prevenir. Se prevenindo, tomando as medicações, fazendo o que mais? Como é que você se previne de uma doença, gente? Se cuidando, fazendo exames, tomando medicamentos profiláticos, testes rápidos. Isso é a forma de se proteger. Se consultando, fazendo hemograma. Essa é a parte de se proteger, ir ao médico. Então, vocês têm que saber explicar cada um desses. O que é a promoção, proteção e a recuperação. A recuperação é como? Como é que você se recupera de uma doença? Medicamento. Fazendo tratamento. Fazendo Indo ao médico, né, tratamento, fazendo medicação, tudo isso, certo? Então, esses são os tipos de tratamento. Desses três aí, alguém tem alguma dúvida desses três? Promoção, proteção e prevenção? Não. Não, né? Certo. Quais são os campos de atuação do SUS? O SUS atua em quê? Farmacêutico, Vigilância sanitária. Farmácia, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, O que mais? Vigilância epidemiológica. Vigilância epidemiológica, o que mais? assistência terapêutica e farmacêutica. Assistência Acidente do terapêutica, trabalho também, né? psicólogo, saúde do trabalhador, tudo isso. Os médicos, clínico médico, tudo isso vai atuar o SUS, certo? Muito bem. Todas as vezes no final da minha aula, gente, eu gosto de ficar fazendo essas perguntas porque vocês fixam melhor, certo? Se alguém não gostar desse método, fale agora ou cale-se para sempre. Mas é porque fica mais fácil, porque a gente vai lembrando tudo que a gente estudou e vocês fixam melhor na mente, porque não adianta só eu falar e vocês não falarem também, certo? Certo. Alguém tem alguma dúvida? Até agora tá fácil, né, professor? Tá top. Não vou